Irmãos, em Cristo Jesus e amigos seculares, aqui estou mais uma vez para dar sequência a este trabalho. Antes, porém, quero cumprimentá-los na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E antes ainda da leitura deste capítulo, eu quero enviar a Deus os meus agradecimentos. Primeiro, pelos livramentos que Ele me concede todos os dias. Agradecê-lo pelo consolo nos momentos de aflição. E o alimento e nutrição que Ele me dá, material e espiritual, e continuar pedindo força, muita força. E por isso eu agradeço em nome de Jesus. Capítulo que leremos desta feita é o capítulo 17 do livro de Josué, que nos diz o seguinte: também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José, a saber, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bassã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Heleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Refer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Refer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bassã, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram a herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Aser até Micmetate, que está diante de Siquém, e vai este termo à mão direita até os moradores de En-Tapua. Tinha Manassés
a terra de Tapua, porém Tapua, no termo de Manassés, e a tinham os filhos de Efraim. Então desce este termo ao ribeiro de Caná. Para o sul do ribeiro de Efraim são estas cidades no meio das cidades de Manassés. E o termo de Manassés está ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Pelo norte tocam em Asser, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Asser tinha Manassés a Bet-Sean, e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanac e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição. 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários os cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos Perizeus e dos Refaís, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: as montanhas não nos bastariam, também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és, e grande força tens. Uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas. E pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas. Porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Assim, irmãos, mais um capítulo se finda. E Deus, bondoso e misericordioso, continuará derramando sobre a sua vida e a de todos os seus, rica e poderosamente, toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus.